Boa noite, eu chamo Ismael Soares, sou gestor aqui do time de desenvolvimento da WSoft e hoje eu vou tirar um pouquinho da ferrugem como desenvolvedor, né? Vou falar um pouquinho sobre Groovy 3.0, as features que foram adicionadas no Groovy 3.0. Na verdade, essas features elas não são relativamente novas, né? Elas já têm um tempo, já foram anunciadas aí em maio de 2019, na verdade já está quase para sair a versão beta da 4.0, então elas não são tão novas assim. No entanto, para a gente é novo, né? A gente vai começar a utilizar em um dos nossos projetos o Groovy 3.0 agora. Então, para a gente aqui são coisas interessantes, são coisas novas, tá? Bem, e no Groovy 2.0, a gente tinha alguns problemas, porque o Groovy 2.0 ele não oferece suporte completo para as versões mais novas do Java. Eu estou falando da versão 8 em diante. Então, embora exista uma integração, né, na versão 2 com a versão 8 do Java, essa integração ela não é total, então não dá para rodar um código Java feito no Java 8 para frente, no Groovy, né, sem ter que fazer algumas alterações. Por exemplo, na referência a métodos e lambdas. Então, a versão 3.0 ela vem justamente para se adequar a isso. E aí tem umas features novas, interessantes, que eu trouxe para comentar com vocês aqui. Então, a primeira feature é o do while, né, o controle de fluxo no do while. Então, esse aqui é o statement dele, né, onde ele vai executar um pedaço de código enquanto a expressão que tiver no while for true. Então, um exemplo, definindo a variável 5, definindo o valor para a variável x, definindo 5, e aí ela é incrementada dentro do loop. E enquanto a variável x for menor que 10, ele vai executar no loop, tá? Então, isso não tinha no Groovy, agora tem o do while. Associação múltipla, né, dentro do for. Então, a associação múltipla às variáveis, ela já existe no Groovy desde a versão 1.6, só que não era possível fazer associação múltipla às variáveis no for, né? Então agora é possível fazer no for. Então, observa que no for eu estou definindo duas variáveis, uma string e um inteiro, né, x e y, e eu estou definindo um valor para ela, estou colocando igual, estou colocando ali dentro um array, né, e eu estou colocando então os valores para essas duas variáveis dentro de um array. Então, estou definindo valores para essa variável de uma vez. Antes, eu precisaria definir a variável x, colocar um valor para ela, definir a variável y e colocar um valor para ela. Agora eu consigo atribuir isso de uma só vez, né, da mesma forma que está sendo feito aqui. E uma coisa interessante, né, é que no Groovy, por ser uma linguagem dinâmica, né, então observa que eu estou definindo aqui o valor para a variável, definindo o valor inicial para a variável x como Groovy, só que no final, né, a última letra, em vez de ser o y, está sendo o w. E eu estou fazendo mais um aqui na variável x, né, então estou incrementando a variável x. Então, cada vez que ele passar no loop, ele vai colocar mais um. Só que você fala, poxa, mas mais um para uma letra? Sim, o Groovy consegue fazer isso e no final você vai ter aqui embaixo o valor, né? Então aqui embaixo quando está dando o print, você vê que a primeira vez ele aparece Groovy com W, né? E a variável Y com valor 1, só que na segunda interação ele já vai mudando, ou seja, ele vai seguindo a ordem do alfabeto. Então para ele o mais um é o próximo a letra do alfabeto. Uma outra mudança é a inicialização de array com as chaves, né? Então no Java, né, primeiramente isso foi mudado porque a gente fazia uma confusão, né? Fazíamos confusão com as closures. Então, por isso que foi alterado para ficar bem específico o que é uma closure e o que é uma inicialização de array. Então, no Java, por exemplo, você coloca lá uma tipo, fala que aquele tipo é um array, né? E então você instancia aquele array. No Groovy, né? Então, como é que você faz isso? Você não precisa definir o tipo do array, nem precisa definir que é um array, e ele já vai saber que é um array quando você estiver fazendo a instância dele. Então, quando você der um new string e você colocar já as posições do array, ele já vai saber que é um array. Fica bem claro dessa forma. Outra mudança é os lambdas, né? A implementação dos lambdas dentro do Groovy 3.0. Então, foi adicionado suporte à interface runnable do Java 8. Então, no Java, né, se você quiser criar uma expressão lambda, você utiliza essa interface runnable, né, coloca uma variável para ela, e aí você atribui parênteses, né, que é onde você coloca as variáveis, né, os parâmetros que ela vai receber, e você associa um trecho de código para ela. Quando esse trecho de código ele tem mais de uma linha, você coloca então entre chaves. No Groovy, como é que você faz isso? Você não precisa definir a variável, né, uma linguagem dinâmica, e ele sabe que é um runnable justamente porque o que vem depois do igual
é uma expressão lambda, tá? E aí para executar é com run. Então agora ele suporta expressões lambdas no Groove. As closures que existiam antes viraram lambdas. Então o Groove já usava algo que era muito parecido com lambda, né? Que eu gostava bastante, inclusive. Quando apareceu o lambda no Java 8, eu até falava, nossa, a gente usava tanto isso no Groove, né? As pessoas criticavam muito o Groove, só que isso já tinha no Groove faz muito tempo. Que na verdade era parecido, não era a mesma coisa, mas era muito parecido que são as closures. Então, antes como você fazia para criar uma closure? Né? Você criava uma variável e aí você atribuía, né, nessa variável aqui um bloco de código com as chaves. Você definia então as variáveis iniciais, né, e atribuía depois um statement. E aí para chamar era como se você estivesse chamando um método, né? Passava os atributos ali. Hoje, como que você faz? Como que é agora? O que mudou é que agora virou uma expressão lambda. Então, ao invés de você ter as variáveis dentro das chaves, você tem as variáveis dentro do parêntese, né? E aí você então coloca o statement, né? Dentro das chaves. Então, foi isso que mudou. A chamada continua igual, só mudou a forma de definir porque agora ficou no padrão do lambda. E você também pode atribuir um valor default, né? Pode atribuir um valor default para a sua variável. Você também pode, no Lambda, ocultar, né, omitir os tipos. Geralmente é o que acontece quando você está trabalhando com linguagem dinâmica. Você não atribui os tipos. Então, você tanto pode colocar os tipos, como nesse exemplo aqui em cima, como você também pode não colocar os tipos, que ele vai funcionar também da mesma forma. Uma mudança também na referência de métodos, né? Então, agora dá para fazer referência de métodos dentro do Groove 3.0. Né? Então, um exemplo aqui, né? Você está fazendo um for each, e aí nesse for each você tem uma execução de um lambda dentro dele. Então, no Java, como que a gente faz, né? A gente pode simplesmente simplificar isso, ao invés de colocar todo esse lambda, a gente fazer uma referência para um método e ele sabe que ele precisa passar para aquele método cada item da lista. Agora, o Groove tem essa possibilidade. Então, tem alguns exemplos aqui. Tem um exemplo um pouco mais abaixo também, usando o map. Então, a gente cria uma stream e aí a gente faz um map, por exemplo, trocando, né, os valores que estão aqui dentro dessa lista para os mesmos valores, só que tudo em maiúsculo, fazendo uppercase. E também você consegue fazer isso utilizando métodos estáticos, né? Então, o último exemplo de baixo, onde você tem uma lista de números e você quer transformar essa lista, né, de números que está como string, transformar ela tudo em números inteiros. Então, você consegue também chamar a classe íntegra e fazer o value of, né? Então, está chamando o método de uma classe estática, né? Fazendo uma referência para esse método. Então, agora é possível fazer no Groove. Outra coisa interessante também que ajuda a evitar bug os blocos são o contexto de variáveis nos blocos anônimos. Então, antes no Groove, quando você criava uma variável, você conseguia utilizar ela fora do bloco. E isso gerava muito bug, né? Porque acabava sobrepondo as variáveis, né? Agora você consegue deixar as variáveis apenas dentro de um contexto. Então, num bloco anônimo, como esse caso aqui, onde está a primeira seta, eu estou definindo uma variável A, falando que essa variável A Groove, e estou fazendo depois, definindo aqui o tamanho dela e dando um print, né, na variável size. Se eu chamar isso num bloco abaixo, então tem um bloco dentro de um bloco, tem um bloco anônimo dentro de outro bloco anônimo. Então, no bloco anônimo de fora, eu posso criar uma outra variável com o mesmo nome, atribuir um valor para ela e o Groove vai entender que essa variável é diferente da variável que estava lá dentro. Então, esse contexto de variável para evitar bug. Então, imagina outra situação aqui. Você tem um método, né? Então você define um método e esse método ele pode receber vários argumentos. E eu estou dando um print do tamanho desses argumentos, né? Contando quantos argumentos eu estou recebendo no parâmetro. E aí eu estou chamando o método, né? Passando aqui 1 e 2. Então, eu estou passando esses dois parâmetros, certo? Depois, logo abaixo, na linha de baixo, eu tenho entre chaves o número 5. Se eu executar isso, né, lembrando que eu estou dando um print dentro do método hello, o que vocês acham que vai aparecer no console? Quanto vocês acham que vai aparecer? Ele está contando os argumentos que eu estou recebendo. Se eu fizer isso no Groove 3, quanto que vai dar? Bem, aparentemente é 2, né? Porque eu estou passando 2 argumentos. Na verdade, é 3. Por quê? Porque ele vai entender que o bloco anônimo é um argumento. Tá? Então, como eu não estou definindo nenhum, não estou colocando um ponto, não estou fazendo nada, ele vai entender que, mesmo depois dos parênteses, o bloco anônimo que vier faz parte dos argumentos. Então, para que eu possa, né, dizer que terminou aquele bloco, eu preciso, então, colocar um ponto e vírgula para dizer que encerrou. Então, isso é uma mudança também importante. Non-static inner class, né, fazer instância de inner class.
Então, agora foi adicionado dentro do Groove uma forma para que eu possa instanciar uma classe que está dentro de outra classe, né? Então, aqui eu tenho um exemplo, estou criando uma classe chamada Hello, e dentro dela estou criando uma outra classe chamada Hello2. E dentro tem um método chamado Hello que está dando um print. Quando eu vou chamar isso, eu posso, então, criar a variável hello e chamar o método new dela, dizendo que eu quero que ela instancie uma classe hello2 que está dentro dela. Então, mais ou menos como esse exemplo que está sendo mostrado aqui nesse create hello2. Então, eu posso utilizar, eu faço um new da classe principal e depois eu dou um new da classe que está dentro. Implementação de default métodos dentro de interface, né? Então, algo novo do Java que é você conseguir definir um método dentro de uma interface. Então, antes, quando a gente precisava fazer isso, a gente tinha que criar uma classe abstrata, não podia utilizar interface, né? Porque interface você não tinha definição de método, né? Agora você consegue colocar um método default dentro de uma interface e ela vai se comportar muito parecido com o que seria uma classe abstrata, né? Então, isso já tem Java 11 e a gente consegue colocar isso também agora no Groove. Outra mudança aqui, o try com recurso. Então, em cima eu tenho um exemplo, né, no método main, onde eu estou fazendo um try catch normal, estou executando aqui, criando uma conexão. Essa é uma forma padrão, só que no Groove 3 eu consigo, no try, definir um recurso e ele só vai executar o código que está lá dentro se esse recurso for criado. Então, se de repente eu tentar criar um statement e não conseguir criar esse statement, ele não vai chamar o código que está dentro do meu statement aqui de baixo, tá? No meu código. Então, dentro do try eu consigo definir um recurso. Outra mudança aqui é o uso a mudança para fazer comparação, né, de in ou para usar o instance of, né, os operadores aqui instance of. Então, no Groove 2, como que a gente fazia isso? Então, criei uma variável aqui, por exemplo, 5, ele vai entender então que é um número, eu vou fazer uma search. Eu quero saber se essa variável x, ela é um list, né, ela é uma instância do list. Então, como que a gente fazia? A gente fazia essa comparação dentro dos parênteses e colocava um ponto de exclamação fora do parênteses, tá? Para o in, a mesma coisa. Então, no lugar do instance of, eu tenho um in para ver se essa variável x é um array. Como que eu faço isso agora no Groove? Agora, de uma forma um pouco mais simplificada. Eu não preciso colocar os parênteses. Então, posso simplesmente colocar o ponto de exclamação sem os parênteses. Então, foi essa forma de simplificar. Outra mudança legal, essa mudança que eu achei bem interessante, que é o uso do Elvis Operator, né? O Elvis Operator também já existe no Groove, tá? Então, eu tenho um exemplo aqui, trago para vocês um exemplo de como que hoje, né, no 2 e como que ficou agora. Então, no 2, se vocês acompanharem aqui embaixo, eu tenho uma classe, então, estou criando essa classe com 2 elementos, e embaixo eu faço uma instância dessa classe. Quando eu ia fazer uma associação, para conseguir atribuir, eu dizia name é igual a name, se tiver nulo, eu atribuo então um valor hidrogênio. Se tiver valor preenchido, ele não ia setar nada, então era assim que eu usava. Só que eu precisava repetir a variável depois do igual. O que mudou é que agora eu não preciso mais fazer dessa forma. Eu posso simplesmente colocar a variável, interrogação igual. Então, ele já sabe que eu só posso atribuir o valor se essa variável estiver nula. Se estiver preenchida, ele não vai atribuir valor. Foi essa mudança que foi feita para simplificar o uso do Elvis Operator. E ainda usando o Elvis Operator, uma forma de evitar no pointer, né? Uma forma segura para evitar no pointer. Então, tem um exemplo aqui definindo um array. Crio um array, falo que ele é nulo. Se eu for tentar usar, né, se eu for tentar verificar, né, uma posição desse array, eu ia ter um no pointer. Hoje, como que a gente consegue fazer? A gente consegue, então, colocar o ponto de exclamação antes da posição que eu quero pegar e, se caso assim existir, ele vai, então, fazer uma atribuição. Se não existir, ele vai ignorar. Então, eu consigo agora fazer isso, né? Verifica, existe esse campo dentro do array? Existe. Então, seta o valor A. Não existe, ignora. Isso evita no pointer, tá bom? Bem, pessoal, é isso. Essas algumas das novidades aí do Groove 3.0. Tem algumas referências aqui, um artigo da InfoKey e também tem a própria documentação do Groove. Tem mais informações lá, caso vocês queiram consultar e, de repente, até fazer alguns testes. Beleza? É isso. Obrigado.